Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seguindo o nosso bordão aqui do podcast Vozes do Tênis. Mais um episódio, e eu sempre gosto de episódios leves. E hoje eu estou aqui com a Cris, responsável pela toda a parte de dança. Me corrija se eu estiver errado, você está com o balé e ginástica rítmica. Isso mesmo. Bacana. E o Fábio Torino, né, que está com tênis, que vai contar aí uma história muito bacana para a gente aí do tanto que esse esporte evoluiu, como também quanto com a dança, né? E o Fábio Torino, além de tudo, é músico. Tem uma banda. Aliás, vamos acelerar aqui, porque hoje ele tem ensaio da banda, né? Então, ele joga tênis e faz a festa do tênis também depois, né? Então, legal. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que esse talvez seja um dos maiores trunfos que a gente tem hoje é tempo. Então, desde já agradeço vocês estarem aqui com a gente, né? Que agradece. E, Cris, seguindo a nosso tradicional aqui do podcast, eu queria que você contasse um pouco da tua relação com o tênis clube e depois a gente abrir para um bate-papo com relação à sua pasta e a área que você está gerindo muito bem. Bom, eu sou sócia do tênis mais ou menos uns 25 anos, né? Minha filha cresce lá no tênis, hoje com 16. Então, tudo eu faço lá. Todos os dias estou no tênis, muitas vezes até 2 vezes ao dia. E minha relação com essa diretoria começou por conta da minha filha, né? Que aí comecei a fazer algumas reivindicações, enfim. E aí surgiu esse convite, né? Pelo Cacau, e foi bem gostoso, né? É o que eu falei para você, a gente evolui, a gente aprende, né? Tem um lado bom, tem um lado também que te cobram, claro, mas que você aprende também a cada dia, tanto com as pessoas, como a gente que é tecicista e ama o nosso clube, a gente faz com prazer, né? Sem dúvida, e eu falo até por experiência própria também, né? Quando a gente é chamado a participar da gestão, a gente consegue ter a percepção do quanto é grande e do quanto é, eu não digo que difícil, mas a gente tem que ter muita dedicação, né? Para conseguir tocar. E fazer isso, até porque é uma atividade voluntária, né? A gente não temos nenhum tipo de remuneração. Então, e aí eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória aí, desde que você assumiu a pasta, como você bem colocou o convite do Cacau, como é que está a dança hoje e o que você está olhando para frente? Então, faz 3 anos mais ou menos que eu tô lá e assim, a gente teve uma evolução muito grande, tanto no balé como na ginástica rítmica. O balé, assim, é um evento, um mega evento, sim, né? Todo mundo... É um festival mesmo, é uma coisa bem... A gente se dedica o ano inteiro. Dá para dizer que profissional, né? Sim, realmente, é bem profissional, nível... né? E esse ano, assim, que a apresentação, a gente fez um cenário diferente. Então, nós temos mais de 100 alunas, mais ou menos, no balé. E temos o balé adulto. Então, assim, a minha turma de professoras são ótimas. Então, a evolução está muito legal. E na ginástica rítmica, nós temos 144 alunos, todas meninas. E a faixa etária? Vai até os 13 anos. Tem mais. As meninas que vão saindo, quando vão ficando um pouco mais que isso, porque aí começa a fase da mudança do colégio, então, às vezes, não dá tempo de se dedicar mais, elas ficam arrasadas, né? Sim. A Carol lá, todo ano é uma choradeira, porque é uma família, né? E as mães acompanham ali. Então, e o Festival da Ginástica a gente faz lá no tênis mesmo, mas também foi um evento que teve bastante, procura, foi muito bonito. Esse último ano foi fantástico, assim. Então, eu acho que a evolução é isso. E nós temos gente em fila de espera. Na ginástica rítmica, a procura é bem grande mesmo. Então, eu acho que isso, quanto mais atividades o nosso clube tiver, principalmente para nós pais, né, é fundamental. E eu acho que essa evolução, eu acho que o sócio vê isso e aprova, né? Porque é o que você falou. Quando você está do outro lado, você não vê ali as coisas, né, que acontecem. E que não é tudo que você quer que dá para fazer. Não é, e não é nem não porque o clube não quer, porque às vezes não dá.
não é possível mesmo, né? Então, a gente do outro lado... Então, eu falo assim que eu aprendi muito esses anos, a evolução que eu tive também como tecicista, que eu falo, são coisas que você aprende a cada dia e evolui até como ser humano, né? Sim, sim. Mas as crianças, também, assim, eu percebo, por exemplo, no balé. Nós temos um grupo lá, que eu estava falando com o Fábio, de balé adulto. Sim. Então, as mães deixam as crianças lá e vai. Então, Fantástico. E aí, nós temos lá alunas que se apresentam junto, elas abrem o festival, enfim. Então, é uma família mesmo, né? Sim. E o que eu acho importante, eu tenho aprendido, a minha área é muito fria, que é número, né? Então, o negócio, a gente lidar com o público, ele é um pouco mais... Acontece, mas de forma mais reduzida. O que eu tenho percebido é muita criança participando. Tá. Eu falo por experiência própria dos meus filhos, um hoje com 28, outro com 24, que acabaram não ficando no clube, né? Porque a gente, há 10, 15 anos atrás que ficou sócio, o nível de atividade não era tão grande e intenso como é hoje, né? E eu só consigo enxergar o tênis com 200 anos, se a gente trabalhar isso e trabalhar de forma muito contundente. Claro. Ter o jovem dentro do clube. E E o que você falou, o jovem traz os pais. Exato. Né? Os pais trazem faturamento, enfim, Claro. trazem atividade para o clube, né? Então, o clube vive de Claro. gente, né? A gente tem que ter pessoas lá dentro, né? Eu acho que muita gente, eu ouço, até eu mesmo falo isso, o clube é a extensão da minha casa, né? O quintal da minha casa. Então, assim, quando os pais têm atividades, os filhos também, você sabendo que o teu filho está ali, seguro, fazendo atividades, né, boas, então, assim, você fica tranquilo. Sem dúvida. Então, eu concordo com você, acho que está certíssimo. E me diga uma coisa, me puxaram a orelha em casa, parece que nós temos uma aluna que passou no Bolshoi. Sim, não É Bolshoi? nós fizemos o curso da Royal, Ah, tá. e nós tivemos 2 alunas lá. E foi, assim, uma coisa muito bacana, que foi logo quando eu entrei, que eu e a Fabiane, que é a professora do balé, a gente lutou, a Renata, que é a do jazz, nós 3, assim, a gente fez de tudo para conseguir, e foi as 2 passaram, assim, e foi com notas maravilhosas, até nós fizemos uma reuniãozinha com elas no final do ano, e, nossa, a gente ficou muito feliz, porque, gente, é a evolução de um trabalho, né, que você está vendo que está acontecendo. E agora, eu não sei, ainda eu e a Fabiane não vimos direito, mas parece que temos mais 2 alunas que vão querer prestar o concurso, né? E nós temos as nossas 2 professoras aptas a poder aplicar, né? A prova. A prova. Então, É um mais que concurso isso. tem que prestar, Você presta um concurso e faz a prova, e as nossas 2 professoras são aptas a isso. Então, até também é uma coisa que eu quero futuramente fazer, é até fazer o exame lá no clube, né? Que a gente tem condições para isso e temos as nossas parceiras, né, para isso. Bacana. E até dando um spoiler, a ideia é, talvez não dos próximos 2, mas pelo menos alguns episódios, trazemos os professores, né? Certo. Que é justamente para que a gente possa divulgar, né? Que hoje de manhã eu conversava aqui a respeito de natação, né? E qual era a preocupação? Pô, a gente tinha uma escola de natação, mas o sócio não estava contente e estava colocando o filho numa outra escola de natação. Isso não tem cabimento, Não. né? Então, é muito bom ouvir isso que você está comentando, da qualidade dos nossos professores, do corpo de bailarinos, enfim, de professores, que é de primeiro mundo, né? E assim, sabe, Cassol, eu por exemplo, quando eu entrei, né, do balé e da ginástica rítmica estava formado já, e aí depois nós tivemos que fazer uma outra contratação, que a nossa professora da ginástica rítmica saiu, e aí foi eu que contratei o Alex, né, e assim, eu fico muito feliz de ver ele vestiu a camisa, e entrou, assim, de cabeça mesmo, junto com a Carol. Então, assim, isso eu acho importante. Então, eu na minha pasta, eu estou feliz com os 4 que trabalham comigo ali, porque eu sei que os 4 ali têm o potencial
para a gente ir adiante. Sim, né? E é muito do que a gente tem falado na diretoria, que é buscar excelência. Né? Exato. Então, eu tenho essa percepção, eu tenho a felicidade de estar como podcaster, né? E estar conversando com um pouco de cada um. Torina, por exemplo, a gente se conhece lá do clube, mas não tem um contato, né? E aqui é um momento bacana de você entrar um pouco na vida de cada um dos diretores. Claro. Entender qual que é, porque cada um tem a sua dificuldade. Dificuldade todos nós temos. Sim. Né? E cada um tem Faz maior parte. ou menor intensidade. Sim, né? sim. Eu acho que faz parte e é o que eu falei, a gente evolui também, né? Sim, claro. E a gente tenta buscar o melhor. Eu lembro, assim, quando eu tive que contratar um professor, eu falei, gente... Aí eu fiquei pensando, estudando, vendo cada um. Eu falei, hoje eu falo, nossa, eu tomei o caminho certo. Uhum. Então é bom, né? Sem dúvida. E a curva de aprendizado, como a gente falava aqui antes de começar o podcast, né? Eu não nasci podcaster, né? Estou. E a gente vai, obviamente que cada um tem que se dedicar e, por exemplo, eu estou tentando corrigir vício de linguagem que eu percebo que no início eu tinha. Eu já acho que melhorou. Claro. Mas o melhor é sempre o próximo. Esse é o meu lema de Sal Natal. O melhor Sal Natal vai ser sempre o próximo. Esse aqui é bom, o melhor é o outro. Ele já dá o exemplo do Sal Natal, né? Festa vitoriosa do clube, né? É isso aí. Eu tenho o orgulho de, junto com o André e com o Glaucio lá, estar tocando isso festão, aí há alguns né? anos, né? Sucesso, É bem bacana. É isso aí. Cris, muito obrigado. Imagina. E agora você tem todo o direito de dar pitaco aqui. O Fábio Torina está aqui do nosso lado. Cabeça Uma boa. coisa assim, né? Vendo o Fábio falar e agora eu falando para você que quando você está do outro lado, você vê outras coisas. Mas eu acho que é super, assim, importante a gente valorizar a equipe que trabalha com a gente. Sem dúvida. Isso. Porque eu sempre falo assim, uma laranja ruim contamina a outra. Sim. Então, a gente tem que saber, a gente que é o líder da equipe, a gente tem que saber o que é bom e saber liderar. E reconhecer quando você vê que é uma família, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem importante. E, particularmente da dança, eu acompanho e tenho visto a evolução ano a ano, né? Da belíssima apresentação lá no teatro, lá no Iguatemi. Então, é muito gostoso e contagiante estar aqui com vocês hoje e perceber o quanto o tênis está evoluindo, né? O quanto evoluiu no comando aí do Tela e quanto a qualidade dos diretores que estão nessa diretoria. Então, muito obrigado. À disposição, sempre, né, Cris? Se Deus quiser, faremos outros Foi em ótimo. breve aí. Foi ótimo. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Boa noite Paulo. aí a todos.